Olá pessoal, eu sou o Marcelo Apsan e sejam bem-vindos ao canal literário. Hoje nós vamos conversar sobre este grande clássico do século XX, Fahrenheit 451, do escritor americano Ray Bradbury. Para entender esse livro, a gente tem que entender um pouquinho de história americana e é isso que eu vou conversar com vocês hoje. Mas antes, se você é novo no canal e puder se inscrever, eu realmente agradeço, assim você vai estar apoiando o nosso conteúdo gratuito. Vamos entrar brevemente aqui no enredo, sem obviamente dar spoilers, e depois nós vamos entrar mais a fundo com um pouquinho de história americana, entender um pouco o contexto político aí dos anos 50, né? Esse livro aqui foi escrito em 1953, por esse escritor americano Ray Bradbury. Ele vai contar uma distopia, certo? O que é uma distopia? É um futuro onde as coisas acontecem de maneira muito diferente, um futuro muito diferente do que na época era o atual. E eu acho que o que é a genialidade do autor é que não é tão diferente assim, ele conseguiu realmente prever muitas coisas no futuro, eu acho isso genial. E é difícil a gente encontrar, mesmo entre os clássicos, um que tem um enredo tão envolvente quanto esse e ao mesmo tempo consiga trazer mensagens muito poderosas. Às vezes a gente tem um grande enredo e mensagens ok, e às vezes você tem uma mensagem muito poderosa e enredos não tão envolventes. Aqui você tem realmente os dois casos, eu acho que isso é incrível. Então, aqui a gente vai acompanhar essa distopia, um futuro onde os bombeiros não apagam fogos, ao contrário, eles iniciam os incêndios, certo? Eles procuram queimar livros. As casas são, curiosamente, protegidas com alguma resina anti-chama, e a ideia é apenas queimar os livros das casas. É uma coisa meio esquisita a princípio, mas nós vamos explicar o que é a simbologia de tudo isso. Então a gente acompanha aqui o bombeiro, né, entre aspas, Guy Montag, que ele trabalha no corpo de bombeiros. O chefe dele chama Beatty, uma espécie de um psicopata ali, um cara que conhece os dois lados da equação, ele já conhece muitos livros, mas ele está mais realmente do lado negro da força, vamos dizer assim. Ele tem essa mentalidade mais de psicopata, onde ele não tem muita empatia pelas outras pessoas, mas ele é extremamente inteligente também. E esse Guy Montag, ele é um bombeiro, mas a gente vai acompanhando a história dele, ele, evidentemente, para ter algum tipo de conflito, né, ele vai vendo como aquilo tudo é um absurdo, né, como que não faz sentido tudo aquilo que ele está fazendo, começa a questionar tudo, e esse basicamente vai ser a linha condutora do enredo, certo? A rebelião desse Guy Montag, eu não vou entrar em mais detalhes aqui, senão é muito spoiler, e ele tem uma esposa chamada Mildred, e essa Mildred, ela, vamos dizer assim, como se fosse na Matrix, ela é parte do sistema, assim, né? Eu acho isso fantástico aqui, vamos entrar já num ponto aqui, que não tinha internet naquela época, e ele inventou ali um sistema nessa distopia, já tinha televisões, né? Então ele colocou lá como se fosse, todas as casas tinham um monte de televisões, as pessoas tinham conchas que colocavam no ouvido, e elas ficavam conectadas na TV aí quase que 24 horas e ficavam sendo estimuladas constantemente. Será que parece aí com smartphones, né? Acho que isso que é interessante. Vamos entrar um pouquinho aqui em história americana para a gente entender melhor essa grande obra. Os Estados Unidos sempre foram um país que já nasceu com o princípio de liberdade. Pode procurar na história dos Estados Unidos, desde 1776, quando ele declarou a independência das colônias do Império Britânico, ele jamais teve um rei e jamais teve um ditador. Sempre foi uma república, sempre foi uma democracia. Para os americanos, desde Thomas Paine, certo? Um pouco antes da independência, foi quem escreveu o panfleto Common Sense, que talvez até inspirou a Revolução Francesa, onde ele simplesmente critica todo tipo de monarquia. É muito interessante a obra dele, quem sabe um dia eu farei uma resenha aqui. Acho que vale muito a pena ler, é muito curta assim, mas é muito poderosa. É uma mensagem, um ódio à liberdade, realmente. Isso, sem dúvida, norteou os americanos até os dias de hoje, certo? Um país onde qualquer tipo de ditadura ou de políticas mais autoritárias são rechaçadas, né? Um país onde a liberdade é o norte dele. Talvez por isso que ele sempre deu muito certo, ele sempre foi muito próspero. Dito isso, nesses anos 50 tinham, vamos dizer assim,
grandes ameaças. Tinha a Guerra Fria, por um lado, certo? Realmente existia um risco do mundo inteiro virar comunista. Nem diria comunista, porque o comunismo, teoricamente, pelo que dizem, seria uma espécie de uma superdemocracia, mas um socialismo onde existe a ditadura do proletariado. Karl Marx abertamente afirmava isso, que os proletários tinham que tomar o poder, a força, enfim, impor suas vontades, algo veementemente contra as políticas americanas, os ideais americanos de liberdade. Por outro lado, em 1950, a gente tinha o senador Joseph McCarthy, que inaugurou a era do macartismo. Em meio a todo esse pânico da Guerra Fria, de o mundo inteiro virar socialista, houve um grande recrudescimento das políticas nos Estados Unidos anticomunistas, assim, né? Onde ele perseguia abertamente todo tipo de pessoa que talvez tivesse algum tipo de associação. Então, paradoxalmente, havia aí uma contradição aos princípios norte-americanos de liberdade de expressão, enfim, e tinha muita censura. Então, o Fahrenheit 451 foi escrito em meio a essa época, né? Onde tinha muita censura. E aqui os bombeiros, você vai falar, poxa, que esquisito, né? Eles ficam queimando livros, mas na verdade não é uma coisa nova queimar livros, já existia na Idade Média e parece que os Estados Unidos estava regredindo ali nessa época, né? Existia talvez um medo de que, por um lado, ou fosse virar uma ditadura socialista ou fosse virar uma ditadura até mesmo capitalista, que seja, mas uma ditadura, quer dizer, militar, alguma coisa assim, políticas autoritárias. Então, esse livro é uma espécie de um manifesto contra tudo isso. E onde eu acho que ele vai mais além ainda de tudo isso, que ele em 1950 não tinha internet, e mesmo assim ele parece que ele conseguiu prever como se fosse uma internet, e não só isso, mas que as pessoas não deixariam de ler livros porque bombeiros estariam queimando ou porque políticos estariam censurando informações, mas simplesmente por falta de interesse, porque a TV seria mais interessante, as telas, vamos assim dizer, de maneira geral, seriam mais interessantes, as pessoas estariam ligadas com essas conchas, os fones de ouvido, né? 24 horas, e então elas nem estão aí para livros, né? E aqui esse Guy Montag, ele acaba evidentemente se apaixonando pelos livros e percebendo que existe um mundo a ser descoberto dentro deles, em meio a uma época conturbada de repressão e ao mesmo tempo de futilidade, superficialidade. A gente vê os programas de TV ali, são os mais ridículos e as pessoas ficam totalmente entretidas. Então não tem como a gente não achar genial isso. Isso foi escrito em 1950, quer dizer, hoje você fala, tá bom, as pessoas ficam muito tempo nas telas e tudo, mas você vê isso quase 70 anos atrás, tá de parabéns o autor. E ao mesmo tempo tem um enredo muito interessante, quer dizer, tem perseguições, é aquele livro mais de ação, assim, né? Não tem um momento de respiro, assim, né? Eu não estou entrando muito no enredo porque eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, eu não queria dar muito spoiler. Agora aqui eu vou entrar numa interação entre o Guy Montag e sua esposa Mildred, para a gente ter uma ideia de como ela estava ligada ao sistema ali, não no sentido de repressão, etc., mas no sentido de dominada por essas tecnologias. Ela parece um zumbi muitas vezes aqui na narrativa. Nós vamos dar uma olhadinha aqui. Às 9 da manhã, a cama de Mildred estava vazia. Montag se levantou depressa, o coração em sobressalto, correu pelo corredor e parou à porta da cozinha. A torrada saltou da torradeira prateada. Foi agarrada por uma mão metálica em forma de aranha que a besuntou com manteiga derretida. Oh, o Internet of Things aí. Mildred observou a torrada sendo depositada em seu prato. Ela estava com 2 orelhas tamponadas por besouros eletrônicos que zumbiam sem parar. Um fone de ouvido, né? Súbito ergueu os olhos, viu e acenou com a cabeça. Tudo bem com você? Perguntou ele. Após 10 anos de prática com as conchas enfiadas nas orelhas, era perita em leitura labial, ou seja, ela nem precisava tirar os fones, né? Ela não queria tirar, ela já lia os lábios. Ela novamente anuiu com a cabeça e tornou a ajustar a torradeira para outra fatia de pão. Montag sentou-se. Não sei por que estou com tanta fome, disse sua esposa. Você... Estou faminta. Ontem à noite, começou ele. Não dormi bem. Sinto-me péssima, disse ela. Meu Deus, estou faminta. Não consigo entender. Ontem à noite, disse ele novamente. Ela observou distraída os movimentos de seus lábios. O que houve ontem à noite? Você não se lembra? Do quê? Tivemos alguma festa maluca ou coisa parecida? Sinto-me como se estivesse de ressaca. Meu Deus, estou faminta. Quem esteve aqui?
Enfim, aqui é só uma interação aqui para ter uma ideia, mas na verdade eu queria até, eu não tô localizando aqui, mas tem trechos onde ela aparece até mais zumbi, onde ela nem responde direito as perguntas do marido e tá apenas focada ali na próxima programação da televisão. Então, isso que eu acho interessante aqui, quer dizer, de novo, resumidamente, quer dizer, é um manifesto à liberdade, à cultura, aos livros, em meio a uma época de repressão, talvez aí dos dois lados. Existia um risco dos Estados Unidos virar uma ditadura socialista, onde as liberdades individuais seriam evaporadas, e também o macartismo estava inaugurando uma era autoritária, onde havia um sério risco também de repente, todos aqueles mais de 200 anos de história americana de liberdade também irem para o saco. Então fica aqui a minha grande recomendação, gostei muito desse livro, recomendo a todos lerem, não é um livro muito grande, tem umas 200 páginas, uma boa edição, simples aqui, não tem um prefácio aqui, não tem pós-fácio, a capa um pouquinho dura, meio mole, mas enfim, eu acho que o que vale aqui é o conteúdo. Se você gostou dessa resenha, não esquece de deixar a sua curtida, se você puder se inscrever no canal, a gente agradece. Se você quiser apoiar o canal, você pode adquirir essa obra no link abaixo pela Amazon, assim você vai estar apoiando o canal. E não esquece de deixar nos comentários aí o que você achou dessa resenha, se você já leu o livro também, quero escutar um pouco vocês também. Muito obrigado e um grande abraço.